Boa noite, gente, tudo bem? Vamos agora iniciar a nossa segunda aula do repasso. E a gente conversou, nós vamos fazer essa aula em cima do questionário do professor. Nós abrimos todas as questões e vamos passar com detalhes cada questão para vocês. Então vamos lá. A primeira questão é sobre a face espermática externa. Diz assim, sobre a face espermática externa. Letra A, que é a resposta correta. A nível do anilho inguinal superficial, se confunde com a aponeurose no músculo oblíquo externo do abdômen. É essa mesmo, tá? A B. Porque a B não é. A nível do anilho inguinal superficial, se confunde com a aponeurose do músculo oblíquo interno. Não é essa. Porque aqui confunde com a aponeurose do músculo oblíquo interno é a fáscia cremastérica e músculo cremaster. Ela deriva do oblíquo interno. Além disso, para vocês saberem também, ele é inervado, essa fáscia, pelo nervo ilioinguinal. E a sua contração levanta o testículo, tá bom? Então, por isso que ela não é a letra B. A letra C. A nível do anilho inguinal superficial se confunde com a laponeurose do músculo transverso do abdômen. Não tem nada que ver. Porque o músculo transverso não tem a ver com essas faces espermáticas aí, tá? E a D não é, porque a nível do anilho inguinal superficial se confunde com a faces transversais. Não é, porque aqui confunde não é a externa, mas sim a interna, tá? Fáscia transversalis de face espermática interna. Além disso, essa face espermática interna, ela forma o ligamento escrotal, tá bom? Lembrando, assim, a gente tá apostando muito nisso, eu e a Milena, e ele vai fazer a prova em cima desse questionário. Porque todas as questões das provas de processo estão nesse questionário também, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode modificar as palavras desse questionário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Por isso que a gente abriu as questões, para vocês estudarem cada questão, igual ele falou, você tem que estudar em cima da questão. Então, por exemplo, aqui ele pode dar uma alternativa assim, ó. A nível da anilho inguinal profundo, se confunde com a aponeurose do músculo oblíquo externo. Aí vocês vão ler, a espermática externa é do músculo oblíquo externo. Só que vocês não viram isso aqui, ó. O anilho inguinal superficial é superficial e não profundo. Só que aqui ele pode colocar profundo e deixar o músculo oblíquo externo. Então, isso pode confundir vocês. Então, vocês se atentem a esses detalhes na hora de estar estudando para essas questões, tá? E aí embaixo, logo embaixo, ele pode colocar assim, ele pode colocar daí a resposta correta, que é o anilho inguinal superficial e o músculo oblíquo externo do abdômen. Aí vocês vão olhar a primeira letra A, já vão ler, pronto, é essa daqui, tá errado, porque aqui ia estar profundo e não superficial. Então, por isso que prestem atenção, estudem em cima disso aqui, porque a gente tem praticamente certeza absoluta que ele vai fazer essa prova em cima desse questionário, tá bom? Ele vai mudar exatamente. Então, vocês estudem, além de estudarem não só a questão inteira, para vocês entenderem, mas estudem também as possibilidades de mudança dentro de cada questão. O que ele pode mudar, entendeu? Usem a criatividade nas mudanças. Ele pode mudar qualquer coisa, mas enfim. Segunda questão, sobre a face espermática interna. Ali em cima eu falei que a interna é de quem? Da fáscias transversais. Então, na questão 2, a alternativa correta é a letra D, de dado, que é a prolongação hacia barro da fáscia transversalis do abdômen. Tá bom? A letra A não é por quê? Porque fala que a prolongação da aponeurose do músculo oblíquo externo. E não é. O do oblíquo externo é a espermática externa. Então, faz essa simulação. Espermática externa, oblíquo externo. Tá? Só nessa daqui, porque na espermática interna, não é o oblíquo interno. É a fáscia transversalis. Tá? O oblíquo interno vai ser no outro, que é a letra B, que é da fáscia cremastérica e músculo cremaster. Então, a gente colocou aqui embaixo.
o porquê e a resposta correta seria, né, no caso. E aqui fala que a prolongação hacia a barra da aponeurose músculo transverso. Não tem nada que ver, porque o músculo transverso não tem nada a ver com essa história. Tá bom, galera? Número 3. Número 3. Marca a alternativa correta. Então vamos lá. Essa daqui fala assim: a resposta correta é a letra A. E a artéria epigástrica inferior é a rama colateral da artéria ilíaca externa. Tá? Então essa é a resposta correta. Então, aqui a gente abriu a questão, eu coloquei aqui embaixo que, além da artéria epigástrica inferior ser rama colateral, outra rama colateral também da ilíaca externa é a artéria circunflexa ilíaca profunda. Então, essas duas. Então, vocês estudam assim. As ramas colaterais da artéria ilíaca externa são quais? A artéria epigástrica inferior e a artéria circunflexa ilíaca profunda. São essas duas. Vocês têm que fazer essa associação, porque aqui ele pode mudar, como ele fez nas próximas questões. Ele mudou, por exemplo, ele mudou o colateral para terminal, ele mudou externa para interna, entendeu? Então, vocês têm que se atentar a esses detalhes. Letra B não é por quê. Aqui fala que a artéria obturatriz acessória é rama colateral da artéria ilíaca externa. Não é. A artéria obturatriz acessória ela é rama colateral da artéria epigástrica inferior. Além da artéria obturatriz acessória, tem outras artérias que também são ramas colaterais da epigástrica inferior, que são as seguintes. Eu coloquei aqui, ó. Cremastérica, artéria cremastérica no homem, e a artéria do ligamento redondo do útero na mulher. E também a artéria púbica, a rama púbica. Tá bom? Então, além da obturatriz acessória ser rama colateral da artéria epigástrica inferior, tem essas outras aqui, tá? A letra C não é por quê? Porque aqui fala que a artéria do conduto diferente, desculpa, é rama colateral da artéria ilíaca externa. Não é. A artéria do conduto deferente, ela é rama da porção permeável da artéria umbilical. E a artéria umbilical é rama da artéria ilíaca interna. Tá? Então, só para vocês saberem. Então, olhou uma questão lá que está falando, que é rama da porção permeável da artéria umbilical. Vocês têm que automaticamente saber que é a artéria do conduto diferente. Tá? E a letra D, ela não é por quê? Porque aqui fala que a artéria circunflexa ilíaca profunda é rama terminal da artéria ilíaca externa. E aqui em cima eu falei, ela não é rama terminal, ela é rama colateral. Essa parte está certa, artéria ilíaca externa. Mas aqui, esse terminal está errado. Então, ela é rama colateral e no terminal. Aqui eu coloquei, peraí, e no terminal. Coloquei errado aqui, tudo bem, no terminal. Falei, mas coloquei errado. Enfim, é isso mesmo. Agora, a número 4. Marca a alternativa correta. Aqui, essa questão número 4 e essa questão número 5 e a número 6, ele só trocou. Só trocou os nomes, tipo, de terminal para colateral. Ele colocou, por exemplo, aqui, ó, a número 4. Marca a alternativa correta. A epigástrica inferior é rama terminal da ilíaca externa. Não é. Ela é rama colateral da ilíaca externa e não terminal. Aqui é a mesma coisa. Artéria obturatriz acessória é rama colateral da artéria ilíaca externa? Não, é da epigástrica inferior. Junto com essas outras. Como eu já falei. E, olha aqui, a artéria do conduto diferente se origina da porção permeável da artéria umbilical. Provavelmente, uma das filas da prova do doutor vai cair essa questão aqui. E essa alternativa é a correta. A artéria do conduto diferente
é rama da porção permeável da artéria umbilical. Tá bom? Então, isso aqui é obrigação vocês saberem isso aqui, ó. Enfim, gente, a questão número 5, mesma coisa, ele só muda. Só muda terminal para colateral, entendeu? Ó, aqui, a artéria cremastérica é rama da artéria epigástrica inferior. Lembra que eu falei? Cremastérica, lembrando que a cremastérica é do ombro. Do ombro, a cremastérica. E aqui ele fez a mesma coisa, só copiou e colou ali, ó. Artéria pituitária acessória, artéria circunflexa ilíaca profunda. Coloquei todas elas na explicação aqui, ó, embaixo, tá? E a questão, a alternativa correta, eu sublinhei em amarelo, tá bom? Número 6, mesma coisa. Olha aqui, ó, artéria do ligamento redondo. A de cima, a artéria cremastérica, é rama da epigastria superior. Do homem. E na de baixo, o do ligamento redondo é da mulher. Mulher. É rama colateral da epigastria inferior também. Só que uma é na mulher e a outra é no homem. Tá bom? E coloquei a explicação das outras alternativas, que é a mesma coisa das questões de cima. Agora essa daqui, número 7. As artérias de las gônadas são ramas da artéria aorta abdominal, tá? São as artérias gonadales, né? Então, as artérias gonadales são ramas da artéria aorta abdominal. A artéria renal esquerda, ela é rama da aorta abdominal. Já coloquei uma explicaçãozinha aqui embaixo. A artéria renal esquerda, ela vem da aorta abdominal, ela é mais curta que a artéria renal direita, está de trás da vena renal esquerda. Então, vocês pensam assim, ó. Do meu lado direito, fica a vena cava inferior. E do meu lado esquerdo, fica a aorta abdominal. Então, logicamente, a artéria renal esquerda, ela vai ser mais curta do que a direita. Porque as duas saem da aorta, tanto a renal direita quanto a esquerda. Só que a renal direita, ela está mais distante, ela é mais grande, mais esqueci o nome em espanhol, mas enfim, ela é maior de comprimento. Por quê? Porque a aorta está do lado esquerdo. Então, logicamente, a artéria direita vai ser mais com um comprimento maior, tá? E a esquerda, a artéria renal esquerda, ela já está do lado da aorta, então ela vai ser menor. Então, isso vocês vão pensando logicamente, tá? Logo, vocês têm que saber que do lado esquerdo vai estar de trás da vena renal esquerda. E do lado direito, a artéria renal vai estar de trás da vena cava inferior, por causa da posição. Vena cava inferior, a aorta abdominal. Sai aqui uma raminha aqui da artéria renal esquerda, ou da artéria renal direita. Ela vai passar, obviamente, de trás da vena cava inferior. Então, vocês vão pensar nisso. Vamos imaginando essa imagem na cabeça de vocês. As artérias ilíacas comuns são ramas da aorta abdominal. Então, não tem nada a ver. E elas dão outras ramas, que são as artérias ilíacas internas e externas. Então, não tem nada a ver. Artérias ilíacas internas, acabei de falar, são ramas das artérias ilíacas comuns. Coloquei aqui também para vocês, tá? Questão número 8. A trompa uterina, ao finalizar o crescimento, mede 10 a 12 centímetros. Isso aqui não tem muito o que explicar, é só saber mesmo a medida. Enfim, trompa uterina, 10 a 12 centímetros, tá? Questão 9, sobre a flexão uterina. Coloquei uma imagem para demonstrar para vocês, para fazer a explicação, para vocês estudarem em cima e saber. Então, o útero
tem a posição dele, tem a versão dele, tem a flexião dele, tá? Tem o ângulo, né? Então, aqui está perguntando sobre a flexião. A flexião, ela relaciona os R's longitudinais do cuerpo uterino e o coelho uterino, tá? Então, a flexião é o cuerpo e o coelho, CC. Flexão, CC, tá? Então, aqui, sobre a flexão uterina, essa é a resposta. Estabelece a relação entre o eixo longitudinal do corpo e do coelho. Tá? Então, essa é a resposta. Automaticamente, isso aqui vocês têm que saber. Tá? A flexão e a versão do útero. E também o ângulo dele. A primeira não é por quê? Porque aqui está falando que estabelece a relação entre o R longitudinal do útero e o R longitudinal da pelvis. E não é. Aqui na explicação, na imagem, vocês podem ver, ó, que não é a flexão, e sim a versão uterina. Aqui, ó, versão. Relaciona os erros longitudinais do útero e da pelvis. Então, se aqui fosse uma questão sobre, provavelmente ele pode mudar, ele pode colocar aqui, sobre a versão uterina, que é correto. Aí sim vai ser a alternativa A. A letra A que vai ser a correta, porque aqui ele está pedindo a versão, se ele pedisse. Só que nessa questão é da flexão. Então, flexão é CC. Versão é UP, que é do U de útero e P de pelvis. UP. Versão UP. Flexão CC. Tá? A B não tem nada que ver, só colocou aqui só para confundir a cabeça da gente, né? Enfim. Questão número 10. Olha aqui que eu falei para vocês que é importante saber o ângulo do útero. O útero em idade reprodutiva se apresenta com maior frequência em anteverso flexion. Então, verso, flexion e anter. Então, vocês têm que saber que é obrigatório essa questão. Provavelmente, possivelmente, assim, quase 99% de certeza que em alguma fila vai cair essa questão aqui, alguma fila da prova do doutor. Questão número 11. Questão número 11. Questão número 11. O elemento principal, o mais importante da estática uterina. Isso aqui é obrigatório vocês saberem sobre a estática uterina, tá? É o piso pelviano. Por quê? Porque ele dá a estabilidade do útero. O piso pelviano. Então, ele é o principal, o elemento principal da estática uterina, tá? Isso vai cair, com toda certeza. Posso confirmar isso, que alguma das filas vai cair. Aí, em cada alternativa, tipo, na letra A, eu coloquei aqui um print dos slides explicando sobre o peritônio e o porquê não tem nada a ver com a estática uterina, tá? Aí que fala sobre o peritônio, vocês podem estudar de acordo aqui com as imagens. Peritônio se adere ao útero em elo fundo de saco reto uterino, que é o fundo do saco de Douglas, que ele já falou, deu ênfase nas aulas. Na cara vesical, na cara intestinal do corpo do útero. Então, vocês vão estudando dessa forma. Alternativa B, tá aqui, ó, inserção vaginal. Tá tudo aqui, ó, coloquei sobre a inserção vaginal. O print. A letra C, que é a alternativa correta. Aí eu coloquei aqui um print para dar maior ênfase, né? Piso pelviano, é o coelho do útero, por intermédio da vagina. Se aplica sobre o elevador del ano, que é o músculo, e o músculo del perineu. E aqui, ó, fala, el piso pelviano se es quizás el mais importante na estática uterina. Então, piso pelviano, estática uterina. Falou piso pelviano, estática uterina. Falou em estática uterina, piso pelviano, tá? E a letra D, coloquei embaixo aqui, ó.
Fala sobre o ligamento útero-sacro. Coloquei aqui, ó, ligamento útero-sacro ou recto uterino. E aqui fala também sobre o ligamento cardinal ou cervical transverso de McEnroe. Se fala assim, não sei, possivelmente. E coloquei uma explicação também, que esse ligamento une o istmo com a parede lateral de la pelvis. Tá? Pode ser que você fique caia também, então, viu esse nome estranho aqui? Istmo e parede lateral de la pelvis, tá? Eu tentei colocar assim, tudo bem detalhado para conseguir estudar no questionário direto e depois vocês irem acrescentando o estudo. Enfim, questão 12. Sobre o ligamento reto uterino S-correto. Eu acabei de falar do ligamento reto uterino aqui, ó. Ligamento reto uterino. Ó, ambos os lados unem o istmo uterino desde a linha média posterior à la cara anterior del sacro, tá? E aqui se dirige hacia atrás, passando a los lados del fundo de saco reto uterino e cara lateral del reto, tá? E contém como principal elemento o plexo hipogástrico inferior. Então, se a gente for na alternativa aqui, sobre o ligamento reto uterino, une o istmo uterino desde a linha média posterior, tá correto, a la cara anterior del recto, não é del recto, é do sacro, coloquei aqui, ó, cara anterior do sacro e não do recto, nada que ver. Letra B, une o istmo uterino desde a linha média posterior, sim, a las caras laterais del recto, no. Ele passa atrás da cara lateral del recto, mas ele não une, tá? Ele não faz essa união a partir das caras laterais del recto, ele passa atrás só. Então não tem nada a ver. E é a alternativa letra C, que é a correta. Une o istmo uterino desde a linha média posterior à cara anterior del sacro. Sacro. Ligamento recto uterino. Cara anterior do sacro. Linha média posterior. Une o istmo uterino. Tá? E a letra D não tem nada a ver, só colocou ali só para confundir a cabeça da gente. Questão número 13. Sobre o pênis, é correto. Aqui. Eu coloquei uma explicação aqui para vocês entenderem sobre a questão. A questão correta, a alternativa correta é a letra B, que fala que os corpos cavernosos se insertam atrás e lateralmente nas ramas isquiopúbicas, formando os pilares del pênis. Aqui, ó, na explicação. Corpos cavernosos são dois. Atrás, se insertam nas ramas isquiopubianas, ramas isquiopúbicas, formando os pilares del pene. Tá? Então, essa questão aqui é importante. Aqui ele poderia colocar medialmente. Já estaria errado. Então, atrás e lateralmente. Tá? E aqui ele poderia deixar igual, só que aqui mudar delante. Então, vocês têm que, na hora que vocês forem fazer as questões, vocês vão pensando em todas as alternativas possíveis que ele pode mudar dessa questão, tá? A letra A não é, porque o corpo esponjoso se insere atrás lateralmente isso, não. A letra C, os corpos cavernosos em sua extremidade anterior formam a glande del pene. Não é os corpos cavernosos, é o corpo esponjoso que forma. Se ele tivesse colocado aqui, por exemplo, digamos, pegou essa questão, vou botar na prova. Aí ele coloca aqui, tal. Aí aqui, para não ser a alternativa correta, ele vai colocar aqui medialmente, tá? Digamos que ele muda aqui para medialmente. Aí, de baixo. Daí, de baixo, ele vai e coloca a questão correta. Os corpos esponjosos em sua extremidade anterior formam el glande del pene. Tá correto. Então, não vai ser mais a letra B, vai ser a letra C, porque aqui ele corrigiu.
Ele tirou o cavernoso e colocou esponjoso. Então, é essas mudanças que ele pode fazer, tá? A uretra, em sua última porção, se encontra no interior do corpo cavernoso. Não, ela se encontra no interior do corpo esponjoso e não cavernoso. A uretra. Por quê? Porque o corpo cavernoso está aqui, aí o corpo esponjoso está no meio ali. Dentro do corpo esponjoso está a uretra, tá? Então, tem tudo aqui na explicação, na imagem que eu coloquei, bem certinho, sobre as formações erectiles. Corpos cavernosos, corpo esponjoso, ó, sua extremidade anterior se dilata e forma a glande del pene. Em esta parte, a uretra também se dilata e forma a lacocita navicular. Tem tudo aqui, ó, coloquei aqui o desenho. Aqui é o corpo esponjoso e aqui é o corpo cavernoso, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 14. Deixa eu aqui. Peraí, gente. Aí. Marca a alternativa correta. Letra A. Artéria renal direita, depois de sua origem, passa por detrás da vena cava inferior. Lembra que eu expliquei para vocês na questão anterior ali? Em outra questão anterior. Ó, aqui está o desenho, tá vendo? A vena cava inferior do lado direito e a aorta do lado esquerdo. E a aorta está mais ou menos, está mais atrás do que a vena cava. Então, vai sair aqui a artéria renal direita, desculpa, a artéria renal esquerda, e aqui vai sair a artéria renal direita. Dá para ver aqui, ó, que a artéria renal direita obviamente vai ser maior do que a esquerda, porque saindo aqui ela já vai pro rim, já chegou. Aqui não, vai passar ainda de trás da vena cava inferior, aí detrás da vena renal direita, e aí vai chegar no rim. Tá vendo? B. Não é por quê? Porque a artéria renal direita, em general, se situa por delante da vena. Delante, não é delante, é de trás. Acabei de falar. De trás da vena renal direita. O uréter cruza por delante, em forma de X, aos vasos gonadales. É o contrário. Os vasos gonadales que cruzam por delante da uretra. Tá? Então, igual, vou repetir, ele pode mudar essa questão. Aqui ele pode colocar a artéria renal esquerda, depois de sua origem, passa por detrás da vena cava inferior. Aqui ele continua mesmo, e aqui ele coloca a questão certa, que os vasos gonadales passam por delante de forma de X do uretra. Aí essa que vai se tornar a questão alternativa certa. Então, vocês não decoram a questão, vocês estudem a questão. Por que a alternativa A é correta? Por que a alternativa B é incorreta? Por que a alternativa C é incorreta? Entendeu? Porque se ele fazer essa troca, ele vai botar a questão lá, mas ele só vai fazer as trocas dessas palavras. Direito, esquerdo, atrás, delante, superior, inferior. Só vai fazer essa troca. Então vocês vão lembrar, não, ó, isso aqui, eu lembro que a letra C, os vasos gonadales cruzam delante do uréter, em forma de X, não uréter. Então, tá errado. Ah, nessa questão aqui, digamos que ele troca aqui uma palavra aqui, e na letra D ele coloca assim, uréter mede aproximadamente de 30 a 35 centímetros de longitude. Vai estar certo a letra D daí. Entendeu? Então vocês têm que estudar a questão, né? Eu coloquei aqui do lado certinho o slide sobre a artéria renal direita, a artéria renal esquerda, sobre o uréter, coloquei aqui da onde que ele vai, até onde ele vai, da onde até onde. Sobre aqui nesse cantinho tem as porções dele, as capas, tudo certinho, tá? Os estreitamentos, os 3 estreitamentos do uréter, é muito importante vocês saberem. Enfim. Questão número 15. Sobre o uréter, é correto.
Letra A é a alternativa correta. Que o uréter lombar passa lateral ao triângulo de Marcilli. Esse aqui eu ainda vou colocar, eu estou tentando achar uma imagem desse triângulo aqui para colocar para vocês saberem a delimitação dele. Mas aqui eu coloquei as outras alternativas do porquê não são. A letra B fala que o uréter, na sua constituição anatômica, não tem túnica muscular. Mentira. Tem as 3 capas, mucosa muscular adventícia. Beleza? Letra C, apresenta normalmente um diâmetro de aproximadamente 10 a 15 milímetros. Mentira também. De 6 a 8, tá? Letra D, o uréter direito normalmente cruza a terminação da artéria ilíaca externa. Lei de Lustig? Não é. Tá errado. Letra D, coloquei a justificativa aqui, ó. O uréter direito cruza por delante da origem da artéria ilíaca externa, tá? O uréter esquerdo cruza por delante da terminação da artéria ilíaca comum. Aí embaixo aqui eu coloquei essa sigla aqui, ó, DOETIC, para vocês lembrar. Primeiro, os 2 uréteres, eles passam delante, tanto o direito, ó, delante, quanto o esquerdo, tá? Então, obrigatoriamente vai ser delante. Se na questão tiver de trás, tá errado. Não é. Então, obrigatoriamente passa por delante, tá? Então, vocês vão lembrar aqui, ó, que o uréter direito passa delante da origem da artéria ilíaca externa. Além das duas ser delante, as duas também são artéria ilíaca, só que uma é externa e a outra é comum. Então, para vocês lembrarem, o uréter direito passa delante da origem da artéria ilíaca externa. Doe. E o uréter esquerdo passa delante da terminação da artéria ilíaca comum. Então, essa é a lei de Lustig. Para me lembrar, eu decorei essa sigla, DOETIC. DOETIC. Mesmo que o T vai antes do I, mas eu, na minha cabeça, eu já sei que DOETIC. O direito é na origem da artéria ilíaca externa e o esquerdo é na terminação da artéria ilíaca comum. Os dois passam adelante. Tá? Lei de Lustig. Questão número 16. Sobre a lei de Lustig. Essa questão aqui é 150% de certeza que vai cair. Então, vocês têm que saber, tá? É confuso na hora que você vai ler isso aqui. O uréter esquerdo cruza da origem, parece que está lendo a mesma coisa. Mas não. Vocês vão lembrar da minha sigla. DOE. DOETIC. Uréter direito, na origem, delante da origem da artéria ilíaca externa. Uréter esquerdo, delante da terminação da artéria ilíaca comum. DOETIC. Vai repetindo. Isso aqui vai cair, tem certeza, absoluta. Tá? Sobre questão 17. Sobre a vesícula urinária. É incorreto. Lembre-se, atenta a essas questões também. Lê. Eu faço a minha prova circulando o correto e o incorreto, para mim não saber, porque já aconteceu de colocar uma questão errada por causa desse incorreto e incorreto. Então, se atentem a isso aqui também. A alternativa A, B, D e D estão corretas, tá? Então, vocês já estudem com essas características aqui. Vocês já vão saber que estão corretas. E que a letra C está incorreta por quê? Porque a bexiga é mais alta na pelvis masculina e não na feminina, tá? Por que ela é mais alta? Por causa da próstata. Na pelvis masculina, a bexiga é mais alta na pelvis masculina, tá? Geralmente, vocês fazem essa relação. Que o homem, geralmente, é mais alto do que a mulher.
de altura. Então, se o homem é mais alto, eu sei que é uma relação meio, mas se o homem é mais alto, então a sua bexiga também vai ser mais alta, tá? Só para vocês lembrarem, para não confundir na hora. Questão número 18. Questão número 18. O maior volume do sêmen do esperma é produzido por as vesículas seminais. Produzem 70%, tá? Então, o maior volume. Se aqui ele colocasse assim, ele pode mudar essa questão e colocar assim, menor volume. O menor volume do sêmen é produzido por quem? Aí vocês vão colocar essa daqui, ó, glândulas bulbouretrais. As vesículas seminais, 70%, a próstata, 20% e as glândulas bulbouretrais, 10%. E o testículo não vai ser, por quê? Porque ele produz o espermatozoide e não o sêmen, o esperma. É o espermatozoide. O testículo produz o espermatozoide, tá? Então aqui ele pode colocar qual é o menor volume do sêmen é produzido por quem? Vocês vão saber que o menor volume é das glândulas bulbouretrais e o maior das vesículas seminais, tá? Não sei se ele vai cobrar essa questão não, mas por favor, saibam. Questão número 19. Marca a alternativa correta sobre o conduto deferente. Lembrando, saibam sobre o conduto diferente e também sobre o cordão espermático, tá? A alternativa correta é a letra A. Conduto diferente na pelvis menor passa por arriba, por delante e luego medial a uretra. Aqui embaixo eu coloquei duas explicações, ó, sobre as vias espermáticas, que fala sobre o conduto diferente, tá? E embaixo também sobre o conduto diferente, só que o seu trajeto a sua localização nesses locais, que é em la fossa ilíaca, em la pelvis menor, suas características no caso, né? Então aqui eu coloquei a explicação bem certinho. Na fossa ilíaca de um jeito, na pelvis menor de outra, que fala sobre as artérias, as venas, os nervos. Então tá bem certinho aqui, tá? Então, o conduto diferente se estende desde a cabeça? Não, não é da cabeça, é da cola do epidídimo, hasta sua união com ela, o conduto excretor da vesícula seminal. Certo? Só que aqui não é cabeça, é cola do epidídimo. Ó, coloquei aqui, desde a cola dela epidídimo. Letra C. O conduto diferente em la fossa ilíaca passa por em cima e em posição medial a artéria epigástrica superior. Não. Ele passa por em cima e lateral, não é medial, é lateral a artéria. O resto está certo, só esse medial aqui que está errado, que é lateral e não medial. Letra D. A artéria do conduto deferente é a rama direta da artéria ilíaca interna. Não. Lembra, a artéria do conduto deferente é a rama da porção permeável da artéria umbilical. Isso é certo. Essa definição. Artéria do conduto diferente é esse ramo da porção permeável da artéria umbilical. Beleza? Coloquei a explicação certinha aqui para vocês acompanharem, vocês estudarem junto. Número 20. Questão número 20. Marca a alternativa correta sobre o ligamento redondo do fígado. Ligamento redondo do fígado. É vestígio embrionário da artéria umbilical? Não, não é da artéria, é da vena umbilical. Tá? B. O bordo inferior do ligamento coronário rodeia o ligamento redondo do ígolo? Não, não tem nada a ver. O coronário tá ali, ó. O redondo do fígado está embaixo, pendurado. Então não tem nada a ver, eles nem têm conexão, tá? Eu coloquei aqui, ó, rodeia o ligamento falciforme do hígado. Lembra que pendurado está o ligamento redondo, aí para cima está o ligamento falciforme, aí o ligamento coronário se divide em dois, e depois lá no final do ligamento coronário tem os ligamentos triangulares, tá? Então é um ligamento falciforme do fígado e não redondo. E
é a alternativa letra C que é correta, que a vena umbilical, depois do nascimento, se oblitera e seu vestígio constitui o ligamento redondo do fígado. Isso é obrigação. Isso aqui vai cair com certeza. Tá? Em alguma fila. Outra coisa, meio de fixação do fígado? Não, o ligamento coronário não é meio de fixação. Ligamento redondo não é meio de fixação, é o ligamento coronário que é o meio de fixação. O ligamento redondo não é meio de fixação, ele está pendurado lá, como que ele vai ser meio de fixação? Então não tem como. Eu coloquei embaixo aqui, ó, o ligamento coronário junto com as venas suprahepáticas, que são meio de fixação do fígado. Então, essa informação é muito importante vocês saberem. Meios de fixação do fígado. Ligamento coronário junto com as venas suprahepáticas que desembocam na vena cava inferior. Essa frase tem que estar na cabeça de vocês com toda a certeza do mundo, tá? Porque vai cair questão sobre os meios de fixação do fígado. Seja por eliminação ou seja por igual essa daqui, ó. Tá perguntando diretamente sobre o principal meio de fixação do fígado. Que é a questão 21. O que é que eu falei aqui, ó? Ligamento coronário e as venas suprahepáticas que desembocam na vena cava inferior. Então isso aqui vai cair. Essa frase tem que estar na cabeça de vocês. Esse conceito aqui. Beleza? Questão 22. Marca a relação mais correta sobre a irrigação do fígado. Vena porta é irrigação nutrícia? Não. Porta é funcional. Artéria hepática própria é irrigação funcional? Não. É nutrícia. Lembrem-se que a artéria hepática própria, ela nutre, tá? E a vena porta, ela é funcional. Lembra que, para fazer uma assimilação, uma porta de uma casa, ela tem uma função, que é de abrir e fechar, senão você não entra na casa ou senão você não sai. Então lembra, porta, função, vendo a porta funcional. É bem besta, mas ajuda. Artéria hepática, se a vena porta é funcional, a artéria hepática própria vai ser nutrícia. Pronto, acabou. A alternativa correta é a letra C. A artéria hepática comum é rama do tronco celíaco. Ó, esse aqui foi da prova passada, mas ele tá aqui, ó. Tá aqui, tá? E aqui, ó, vena cava inferior desemboca nas venas suprahepáticas. Não, acabei de falar aqui, ó. Venas suprahepáticas que desembocam na vena cava inferior. Então é o contrário. São as venas suprahepáticas que desembocam na vena cava inferior. Então ele pode mudar essa questão aqui. Ele pode colocar assim: qual é marca alternativa incorreta sobre a irrigação do fígado? Aí ele pode arrumar todas essas três aqui, ó, a letra A, a letra B, a letra D. Pode colocar que a vena porta é a irrigação funcional, a artéria hepática própria é a irrigação nutrícia. E aqui ele coloca aqui, a artéria hepática cística é rama do tronco celíaco. Ou artéria hepática cística, nem tem, né? A artéria cística é rama do tronco celíaco. Vai estar errado, não tem nada a ver. E aqui ele pode arrumar que as venas suprahepáticas desembocam na vena cava inferior. Então, já vai trocar a questão. É a mesma questão, só que ele mudou as palavras. Então, lembre-se. Estudem todas as alternativas que podem ter. Questão 23. Generalmente, a artéria cística é rama de quem? Artéria hepática direita, letra C, tá? Letra C. Artéria hepática comum é rama do tronco celíaco, tá? Artéria hepática esquerda é rama da artéria hepática própria, tá? Artéria hepática direita, rama da artéria hepática própria também, que dá artéria cística. Lembra que a artéria hepática comum, a artéria hepática própria, e a própria ainda se divide em dois, esquerda e direita. E a direita dá a cística que vai para a vesícula, tá? E a artéria gástrica direita também não tem nada a ver com a artéria cística, tá? Questão 24. Questão 24. Completa o lado com a estrutura anatômica correta sobre a raiz hepática. Raiz hepática. É obrigação vocês saberem isso aqui. Provavelmente isso aqui vai cair.
Muito provavelmente, tipo, 99%, certeza. Se não for assim para completar, vai ser uma questão de assinalar, tá? Então lembrem, eu dei isso na aula de repasse segunda-feira, que para vocês lembrarem, politicamente, na política, não é uma questão, não é pauta para discussão, não é pauta para nada. Eu só estou fazendo uma referência para vocês lembrarem. Na política tem a de lado direito e lado esquerdo. No lado direito se usa a cor verde e no lado esquerdo é a cor vermelha. Do PT, por exemplo, a cor vermelha e do outro lado é a cor verde, a bandeira, né? Mas enfim, verde e vermelho, direita e esquerda. Então, a direita vai ser verde. Que cor que é as vias biliares nos desenhos? É verde. Então, vai ser as vias biliares, vai ser verde do lado direito. E do lado esquerdo, que cor que as artérias são nos desenhos? São vermelhas. Então, do lado esquerdo, vai ser vermelho e vai ser a artéria hepática própria. E atrás sempre vai ser a vena porta hepática, tá? A vena porta. E a questão 25 é o lóbulo caudado considerado como segmento posterior ou número 1. Lembra que no repasse de segunda eu também falei lá sobre os lóbulos, que esses dois lóbulos, o caudado, ou caudado de Spiegel, e o quadrado, vão cair na prova, 150% de certeza. Vocês têm que saber o nome deles, o nome do segmento e o número desse segmento desses dois, tá? E vocês têm que saber que do lado esquerdo é o segmento 1, 2, 3 e 4, e do lado direito é o segmento 5, 6, 7 e 8, tá? Que eles são divididos pela fissura porta principal. Eles são divididos pela fissura porta principal. Aqui, ó. Cadê? Não tem aqui nesse desenho. Aqui, ó. Aqui seria a fissura porta principal, tá? Então, lembra que lá eu fiz a assimilação. Lembra que lóbulo caudado. Caudado, você faz a assimilação com a palavra de cauda, de rabo, cauda, rabo. Um animal, todos os animais têm uma cauda e um rabo. Uma cauda. Então, uma cauda, logo, o lóbulo caudado vai ser o segmento 1. Uma cauda, um rabo, lóbulo caudado. E segmento posterior. Onde que fica o rabo? Onde que fica a cauda? Posterior, fica atrás. Então, o segmento posterior é o número 1, lóbulo caudado. E lóbulo quadrado, quantos lados tem o quadrado? Tem 4 lados. Então, vai ser o segmento número 4. Lóbulo quadrado, 4. E o nome, segmento medial esquerdo. Por que esquerdo? Porque ele está do lado esquerdo. Medial, porque ele está medial à fissura aqui, principal, que divide em o fígado esquerdo e o fígado direito. Tá? E essas são as minhas questões. Agora, a Milena vai passar as outras questões, as outras 25 questões, vai explicar. Muito obrigada, gente. Estudem. Lembra de todas as coisas que eu falei para vocês, o que é importante. Façam as assimilações e qualquer coisa estou à disposição. Oi. Boa noite, pessoal. Eu vou ficar com a outra metade das questões. E uma coisa que a Diana falou no começo que eu gostaria de ressaltar é sobre a prova baseada nessas questões. Eu acredito que os conteúdos vão estar relacionados. Ele pode fazer alterações ali em uma questão ou outra, porém, ele disse que não é só para estudar essas questões. É para estudar essas questões e o conteúdo que está em volta de cada uma delas. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco uma questão de baço. E aí, enfim, na hora que chegar nessa questão eu vou dar esse exemplo. Mas uma coisa só para ressaltar. Estudem entendendo o conteúdo
que está em volta dessas questões. E também estudem na malícia ali de pensar como que ele pode modificar cada uma delas, tá? Porque se vocês decorarem, eu acho que vai dar ruim, sem contar que são 50 questões e ele faz 3 ou 4 filas. Então, todas essas questões que a Diana falou que vai cair, eu também tenho quase certeza que todas vão cair. Tipo, lei de Lústica, enfim, cada uma dessas que ela falou ali são questões muito repetitivas e que caíram também na prova de processo. E eu não sei se vocês perceberam, mas a primeira parcial dele, todas as questões da prova, elas, ou a maioria, elas estavam relacionadas com as provas de processo da plataforma, as 15 questões que ele postou, ou modificações que ele fez dessas questões. Então, assim, quem estudou perguntas de processo para a primeira parcial tirou nota boa. Exemplo, a Diana tirou 15, eu fiquei com 14. Eu não tinha estudado essas questões, mas, tipo, a Diana foi mais esperta e ela disse que a prova dela estava exatamente igual às 15 de processo. Então, depois vocês podem comparar as 15 questões de processo, se vocês tiverem foto, que essas questões também estão neste questionário. Se não estão exatamente igual, elas estão modificadas. Então, vamos se atentar. E lembrando que são 50 questões. E, tipo, são 50 assuntos parecidos que podem cair também. Então, por isso que não é bom decorar essas questões. Mas, enfim. Vamos lá para as minhas questões aqui que eu fiquei responsável. A questão 26, que é a primeira questão, ela pergunta: como está formada a via biliar principal? É uma questão bem fácil, que ele pode... ele pediu em questão aberta, mas ele pode pedir também em questão fechada. E aí a gente tem que lembrar que ela está formada pelo conduto hepático comum e o conduto colédoco. Eu coloquei uma explicaçãozinha aqui embaixo, que eu vou ler para vocês, que é: as vias hepáticas, elas estão divididas em intrahepáticas e extrahepáticas. Dentro do fígado, aí a gente tem vários condutos hepáticos pequenos. Esses condutos pequenos dentro do fígado, eles vão se unir e vão formar dois condutos intrahepáticos principais, intrahepáticos, que é o conduto hepático direito e o esquerdo. Até aí é intrahepático. Esses dois condutos vão se unir. A partir da união deles, e quando eles saem para fora do fígado, já passa a ser extrahepático. E é então formado ali o conduto hepático comum. Ele pode estar perguntando também como que é formado o conduto hepático comum. Ele pode colocar uma questão disso. Aí vocês têm que lembrar que são formados pelos condutos hepático direito e esquerdo, que são intrahepáticos. E aí, quando eles saem para fora do fígado, quando eles se externam, eles passam a ser extrahepáticos e formam ali o conduto hepático comum. É tipo desse jeito aqui que a gente fez, que você tem que pensar na hora de estudar. Ele perguntou sobre uma via biliar principal. Eu mencionei até agora uma delas. Então, tipo, eu dei a resposta aqui, uma delas que é o conduto hepático comum, e expliquei para vocês como que ele está formado. Porque ele pode colocar uma questão, tipo, perguntando como que está formado esse conduto, entendeu? Em específico. Como ele também pode perguntar como está formado o conduto colédoco, né? Que o conduto colédoco, ele é formado a partir do momento que o conduto cístico, que é uma via biliar acessória, ela se une ali com o conduto hepático comum e forma o conduto colédoco. Então, assim como ele pode perguntar exatamente desse jeito aqui, ele pode perguntar de forma individual como cada um desses está formado, pode colocar em questão de verdadeiro ou falso, pode colocar em questão fechada. Então, o importante aqui é vocês saberem como é, para independente do modelo, formato da pergunta, vocês saberem a resposta. Questão 27. Como está formada a via biliar acessória? A gente sabe que a via biliar acessória está formada ali pelo conduto cístico, que é o conduto da vesícula biliar. E a vesícula biliar também é um conduto acessório ali do fígado, né, que serve para armazenar bilis e não produzir bilis. Inclusive, se atentem a isso, porque isso pode cair.
Vesícula biliar não produz bilis, ela apenas armazena, ok? Questão 28, que é a questão que eu comecei dando um exemplo e eu parei, que é, né, no baço, o baço não se relaciona com. Aí as questões: estômago, flexura cólica esquerda, rinhão esquerdo e flexura do duodeno jejunal. A resposta é a flexura do duodeno jejunal, porque ele tem 3 impressões. Lembre-se que é um órgão que tem uma cara côncava, uma convexa, 2 bordas e 3 impressões e tem um ilho também. Pode cair questões perguntando sobre a localização dessas impressões. Por exemplo, adelante do ilho do baço, qual é a impressão que a gente vai ter? Gástrica. Se ele perguntar posterior ao ilho, é a renal. E se ele perguntar inferior ali, é a cólica, tá? E tem uma questão que ele pode perguntar também em relação ao baço, é qual órgão faz relação com o ilho do baço. O ilho é essas artérias e veias aqui, né? Enfim, é um ilho no geral, que é formado por essa raiz, quer dizer, perdão, pela raiz do baço, que o ilho é onde está desembocando a raiz. E o órgão que se relaciona com o ilho do baço é a cola do pâncreas, em específico. Então, assim como ele pode perguntar localização de cada uma dessas impressões, vocês têm que saber que adelante do ilho a gente tem a impressão gástrica, que posterior ao ilho do baço a gente tem a impressão renal e que inferior a gente tem ali a impressão cólica, né, do cólon descendente. E que a nível do ilho do baço a gente vai ter a relação da cola do pâncreas. Então, se atentem nisso, tá? E aqui, não é o órgão tóraco-abdominal. A gente tem que lembrar o seguinte, o conceito de órgão tóraco-abdominal é o órgão que se relaciona tanto com a cavidade torácica quanto com a cavidade abdominal, que tem as duas relações. E a resposta para essa questão aqui é que não é tóraco-abdominal, é o pâncreas. Porque o pâncreas, ele até coloquei aqui embaixo, retroperitoneal, pré-vertebral e retrogástrico, tá? Essas são as características do pâncreas. Não é um órgão tóraco-abdominal. Enfim. Marque a alternativa correta sobre o sustentáculo lienis. Uma coisa sobre isso aqui. Quando vocês forem estudar, é a mesma coisa que, tipo, já dando a resposta, que o ligamento frenocólico, tá? Não é nenhuma região em específico, é só um outro nome que a gente pode dar para esse ligamento, tá? Então, ele pode trocar, inclusive, essa questão. A alternativa correta sobre o ligamento frenocólico esquerdo e colocar a opção correta aqui dizendo que também é denominado sustentáculo lienis. Então, vocês têm que saber que, geralmente, algumas estruturas e os ligamentos, eles possuem 2 nomes, ou um epônimo, como que é exemplo de Buy embaixo, na questão de baixo. Então, é bom a gente sempre saber, porque ele faz questões, assim, uma troca muito simples a ponto de a gente já errar isso depois. Então, a resposta aqui correta seria a letra D, que é um ligamento também denominado frenocólico. E a gente não é um ligamento que vai do baço até o diafragma, porque a gente tem que pensar. Uma coisa muito interessante sobre a cavidade abdominal. Boa parte dos nomes estão relacionados às relações. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar. O baço só tem um órgão e ele só está do lado esquerdo. E tem um outro ligamento que é do baço para o diafragma, mas não é o frenocólico. E, enfim, não tem nada a ver com o estômago. E uma coisa também muito interessante é boa parte das questões geralmente tem 2 respostas que deixa a gente confuso. Uma que está mais ou menos a ver com o conteúdo e a outra que não tem nada a ver. Então, leia o enunciado, façam isso que a Diana falou, circulem o correto e o incorreto, tenta entender o que ele está pedindo
E uma coisa, não existe nas questões o mais correto. Então, se cair novamente na prova de vocês, marque a alternativa mais correta, gente, não existe mais correto. Ou existe certo porque está completo, ou existe errado porque está incompleto, tá? E, inclusive, foi a questão que eu errei na prova dele, porque na hora de passar a caneta, eu deixei o nome pela metade e ele não considerou. Então, é isso. O incompleto não é correto. Então, esse tipo de enunciado é só para confundir a cabeça de vocês. Sempre vai ter uma questão só correta e o resto está errado. Questão número 31 aqui. Marque a alternativa correta sobre o ligamento de Buy. E a alternativa aqui correta seria o ligamento que vai desde a flexura cólica esquerda ao baço, tá? A letra C, ela pode confundir um pouquinho, só que a gente tem que lembrar que o ligamento que vai do baço até o diafragma, e que inclusive é citado na questão de cima, é o freno esplênico, tá? É o freno esplênico. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre essas questões de nomes e também as relações que elas têm, tá? Porque, por exemplo, freno cólico a gente já sabe que automaticamente vai ter a ver com o intestino grosso, porque cólico remete a cólon. Então, é importante vocês saberem que o nome do ligamento sempre está relacionado ao órgão, e o órgão sempre tem um segundo nome ali para direcionar ele, exemplo cólico que se refere ao cólon. E também saibam as localizações. Nunca, se cair, gente, para vocês um ligamento que se refere ao lado direito, para um órgão que só tem do lado esquerdo, nunca vai ser essa alternativa. Então, vocês têm que entender que o baço é o único órgão e que ele está exclusivamente no lado esquerdo, tá? Então, não percam a cabeça se cair lá sobre algum ligamento que é do lado direito, ou cair lá, por exemplo, freno cólico direito, só para confundir vocês. Não existe isso. Não existe freno cólico direito, ok? E eu coloquei aqui a imagem para vocês verem o ligamento esplênico, o de Buy, esplanocólico, perdão. E também para vocês lerem aqui embaixo, falando sobre, eu não sei se é nessa aqui, não, na verdade eu não sei se é nessa imagem, falando sobre o ligamento sustentáculo de Lieles, tá? Que é um pedacinho que só cita que ele também pode ser chamado de freno cólico esquerdo. No caso, freno cólico esquerdo também pode ser chamado de sustentáculo de Lieles. E aqui os componentes das vias espermáticas, que a gente tem que lembrar, tudo aquilo que tem a ver com, vamos dizer assim, tudo aquilo que tem a ver aqui. O que são as vias espermáticas? Tem a ver com o esperma, né? E sêmen específico. Então, tudo aquilo que vai ter direcionamento com a produção e o trajeto, a gente seria as vias espermáticas. E no caso aqui é a vesícula seminal, a uretra, porque a gente tem que lembrar uma coisa que pode cair, a uretra feminina, ela é exclusiva urinária, ao contrário da masculina, que ela é reprodutória e urinária, ok? E que inclusive tem 4 porções. Então, sobre que as vias espermáticas seriam a vesícula seminal, que é a que produz a maior parte do sêmen, é ela, tá? 70%. A uretra, que também tem uma porção, que também tem função de reprodução, o conduto ejaculador e o conduto deferente. Não é difícil lembrar isso aqui, bem simples. Porém, ele pode pedir questões para a gente individuais sobre uretra masculina e individuais sobre uretra feminina. Aí tem que lembrar que a masculina tem 4 porções, cada uma dessas porções tem uma medida diferente e a feminina ela tem de 3 a 4 centímetros e é exclusivamente urinária. Bem simples a feminina. Tomara que caia uma questão dessa. Aí eu coloquei aqui a imagem para vocês sobre do próprio slide dele, porque é sempre bom estudar pelo material dele, porque se ele errar alguma questão, já dá para questionar no próprio material. Questão número
número 33. E por que eu falo sobre ele errar uma questão, tá, gente? Porque teve quem estava na sala sobre essas questões que ele passou aqui. Ele passou uma questão que, inclusive, quando eu chegar nela, eu vou falar sobre isso, ela não vai cair, porque era uma questão que podia ter duas possíveis respostas, tá? Então, é sempre bom estudar pelo próprio slide dele, porque o professor também pode se confundir, né? Ninguém é 100% perfeito. E foi o que aconteceu, ele deu uma leve confundida e disse que não vai cair essa questão, porque ele quer ser bem direto e objetivo nessa segunda parcial. Mas voltando, cite quais são os elementos hepáticos localizados no lóbulo esquerdo. Gente, é muito fácil esse negócio aqui de lóbulo esquerdo e direito. O esquerdo, lembre-se sempre, vai ser sempre do primeiro segmento até o quarto. E o direito vai ser sempre do segmento 5 até o 8, né? Não é complexo. Lembrem, o ligamento falciforme não divide o fígado em dois, tá? Em direito e esquerdo, porque o ligamento falciforme se encontra no lóbulo esquerdo. Então, isso também pode cair, ele deu em sala de aula. Não sei se tem questão sobre isso, mas acredito que não. E os segmentos aqui do lado esquerdo são do 1 ao 4 e os direitos são do 5 ao 8. Isso é bem decoreba e talvez ele possa pedir ali mais sobre o caudado e o quadrado. Eu acho que é mais provável se for cair sobre segmento, cair sobre esses dois. Enfim. E aqui, o cólon ascendente, ao finalizar o crescimento, mede de 12 a 15 centímetros. Eu não achava que era tão pequeno assim, mas é. O maior de todos, gente, o que a gente precisa saber, o maior de todas as porções do intestino grosso, o maior deles é o cólon sigmoide. Por mais que não pareça, por causa dos desenhos, das representações que a gente vê, é um dos maiores. Ele pode medir até 50 centímetros, de 20 a 50. Então, ele é bem grande e os outros em si não são tão grandes em relação a ele, tá? E as fáscias, que também é uma coisa que pode cair, igual foi na primeira parcial, pode cair em alguma das filas, que é para falar ali o nome da fáscia e o epônimo. Bem facinho as fáscias. Todo de um é a retropancreática, que é a face ali que fica por trás do pâncreas, né? Retropancreática, TOAD 1. E a face de TOAD 2 é a que se encontra por trás ali do cólon ascendente. Então, o cólon ascendente é a TOAD 2 e retrocólica ascendente. E a TOAD 3, que é do cólon descendente, que se encontra por trás dele, né? E é chamada de retrocólica descendente. Isso aqui é bem decoreba também, não tem muito que quebrar a cabeça com isso aqui não. É só mais decorar mesmo. 1, 2, o 3. Lembra, o 1 é do pâncreas e o 2 e o 3 são do intestino grosso. O 2 é da subida, do retrocólica ascendente, e o 3 é da descida, retrocólica descendente. Isso aqui também que me chocou muito, porém no material dele não fala de 9 a 20 centímetros, tá? Eu fui olhar, ele falou em sala de aula somente, que é o apêndice secal ao finalizar o crescimento mede geralmente, e a resposta é de 9 a 20 centímetros. Porém, aqui no material dele mesmo, não fala isso. Só fala que é de 9 centímetros de longitude, aproximadamente. Porém, é bom saber, né? Porque ele pode pedir isso também em prova. Em questão aberta, inclusive. E a gente tem também aqui uma coisa muito importante, que é sobre... como que é a palavra? Para onde que no caso, o apêndice, ele está mais localizado, ele é mais frequente numa posição descendente ilíaco. É mais frequente. Pode ter pelviano? Pode. Caiu essa questão, inclusive, nesse questionário dele, se eu não me engano. Porém, a resposta é o ilíaco, que é o mais frequente. Lembre-se, se isso cair em prova, ele que é o mais frequente, tá? E aí a gente já está mexendo com dados. Pode ter o descendente pelviano? Pode, mas só que o mais frequente é o descendente ilíaco. E como fazer para não esquecer? Lembre-se, o apêndice secal também só tem um, tá do lado direito,
Então, logo a gente sabe que ele se encontra ali na fossa ilíaca direita, né? Então, fossa ilíaca do íleon, né? Ali a gente lembra ilíaco logo. Então, a posição mais frequente dele, a gente pode falar que é descendente ilíaco. Lembrem ali da localização dele, fossa ilíaca, então descendente ilíaco. Fossa ilíaca direita. Isso aqui eu coloquei, gente, porque ele falou tanto disso aqui em sala, e como eu falei para vocês, eu acho que ele vai colocar um pouco dessas questões e conteúdos relacionados, né, a ele. Isso aqui ele falou muito em sala, inclusive a doutora Shirley também falou, que é o ponto de McBurney, né, que é sobre a localização ali, a projeção do apêndice vermiforme. Coloquei nesse material para lembrar vocês de estudar isso, porque se cair, pode cair num verdadeiro ou falso, pode cair numa de marcar X também, e pode também pedir esse epônimo aí, ponto de McBurney. E é bom saber isso aí, porque ele citou várias vezes, eu até achei estranho que não caiu nesse material. Porém, como ele disse que a prova vai ser baseada em conteúdos perto dessas questões, então já coloquei aí para vocês lembrarem de estudar isso aí. E aqui embaixo, já respondendo que eu já dei a resposta ali em cima, ó, qual é a posição mais frequente do apêndice secal? Descendente ilíaco. Lembrem-se ali da fossa ilíaca, né? E aí vocês vão lembrar do descendente ilíaco. Existe o pelviano? Existe. Porém, o mais comum é o ilíaco. E aqui as relações anteriores do rim direito, tá? Isso aqui, gente, vocês vão ter que estudar as relações do rim direito e do esquerdo. Tem tanto posterior, tem anterolateral, porque eles têm uma variação anatômica, né? Que o direito ele é mais abaixo, mais para baixo, por causa que ele está sendo ali pressionado pelo fígado. Inclusive, isso pode cair, né? Sobre o porquê que ele é mais baixo. E cai lá a questão de marcar X. Então, estudem também o porquê que o rim direito é mais baixo. E respondendo, ele é mais baixo porque ele está sendo ali pressionado pelo fígado. E ali, a relação dele ali, da sua relação anterior, seria ali o duodeno e a porção descendente. Nessa questão aqui. Coloquei aqui para vocês. Tem outras relações aqui nesse slide. Ele pode trocar a questão. Então, saibam as relações do rim, tá? É importante. Tem bastante, mas dá para decorar se não quiserem estudar para aprender 100%, mas dá para decorar pelo menos. Questão 42. Qual das seguintes estruturas anatômicas é uma relação mais posterior e lateral do rim direito? Gente, essa aqui é a questão que dava para marcar duas respostas e que ele falou que não ia colocar para não gerar complicações. Por que dá para marcar duas questões aqui? Porque o nervo hipogástrico também seria uma resposta, porque ele está, inclusive, lá no material como uma relação lateral e posterior. Que, inclusive, deixa eu ver se tem imagem aqui. Tem. Esse que está cortado aqui é o quadrado lumbar, e aqui o nervo mais para cima aqui é o hipogástrico. Ambos são relações posteriores e laterais. Só que quando a gente vai fazer, gente, uma relação de músculo e de nervo, são duas estruturas diferentes. Então, a gente sempre vai levar mais em conta o que está mais lateral e mais posterior ao mesmo tempo. E assim, a gente analisando só um pouquinho, a gente já percebe que mais lateral e mais posterior ao mesmo tempo, assim como pede a questão, seria o nervo hipogástrico, mas ele tinha dito que para essa questão a resposta seria o músculo quadrado lumbar. Eu disse para ele, professor, se for colocar uma questão parecida, coloque relação entre os próprios músculos. Ele podia ter pedido ali relação entre o músculo psoas maior e o quadrado lumbar, porque o psoas maior ali ele é medial, é uma relação medial, enquanto o quadrado lumbar é uma relação lateral posterior. Tá? Mas ele diz que não vai colocar, porque isso vai gerar confusão, e ele quer uma prova direta, né, para essa segunda parcial.
E aqui, quais são as ramas da artéria iliocólica? Tá aqui o porquê, eu já falei para muitas pessoas o porquê que é importante a gente aprender a iliocólica como ilho, bisseco, apendículo, cólica. Porque o próprio nome já dá uma cola ali das 5 ramas, que é uma rama ileal, 2 ramas secais, uma anterior e uma posterior, uma rama apendicular e uma rama cólica. Então, isso aqui, gente, pode ser que ele peça sim ou sim, em alguma questão pode cair. Ele pode pedir para a gente citar pelo menos 3 dessas ramas, enfim. E aí ele também pode pedir lá as ramas terminais da iliocólica. E todo mundo se desespera quando coloca a palavra terminal ou colateral. Então, já entendo que são ramas também ali terminais da iliocólica. E são sim, uma rama ileal, 2 ramas secais, anterior e posterior, uma rama appendicular e uma rama cólica. E isso aqui, ó, o reto ao terminar o crescimento em término médio mede 14 centímetros. E o canal anal, 4. Aqui no lateral dele tem uma coisa muito interessante, e por isso que eu coloquei até esse print, que é aqui, ó, o conjunto do reto e do canal anal mede no adulto 18 centímetros, né? No caso, 14 aqui do reto e 4 do canal anal. Ele pode pedir uma questão assim, gente, tipo, a junção dos dois, né, do reto com o canal anal, tem quantos centímetros? Então, é só somar. 14 mais 4 dá 18, entendeu? Mas se atentem a isso, que ao ler rápido pode se confundir e pode marcar a questão errada. Então, o reto individualmente mede 14 centímetros. 14 centímetros. O canal anal individualmente mede 4 centímetros. Ambas porções juntas, a medida num adulto dá 18 centímetros em média. E aqui, ó, inclusive eu vou fazer mais questões, estava falando para a Diana sobre esses meios de fixação aqui do ovário, do útero e tal. Por quê? Porque eu sinto que ele, como ele falou para a gente estudar esse conteúdo e coisas em volta, eu sinto que ele pode pedir uma questão individual de cada um desses. Por exemplo, essa questão 46 pede que quais são os meios de fixação do ovário? Qual é o principal? A resposta é ligamento suspensório do ovário, que é inclusive o principal, porque ele vai fixar o ovário na fossa ilíaca, enquanto os outros 3, eles ligam o ovário em outra víscera. Porque assim, o ovário ele é característico por ter 4 ligamentos. Um que liga ele ao osso e 3 ligamentos que unem ele víscera com víscera. Tá? Por isso que o ligamento suspensório do ovário é o ligamento principal, que é o que liga ele na fossa ilíaca e vamos dizer que é o que dá mais estabilidade. A gente tem o mesosalpix, o mesovário e o ligamento próprio. Ele pode pedir questões individuais sobre cada um deles. Exemplo, qual é o ligamento do ovário que contém os vasos e os nervos? É o mesovário, tá? Cada ligamento desse tem uma individualidade. E eu acho que é por isso que eu vou fazer mais questões relacionadas nesse tema, para vocês já praticarem e entenderem a particularidade de cada um deles. Quais são os meios de fixação do útero e qual o principal? Resposta é o piso pelviano, que é o principal, inclusive a Diana falou isso também no começo da aula. Aí a gente vai ter o peritônio, inserção vaginal, que é o que ajuda a dar estabilidade ali também pro útero, né? Porém, quem dá mais estabilidade ainda é o piso pelviano e o ligamento recto uterino, tá? Como está formado o arco marginal de tubário? Tá? O arco marginal tubário está formado ali pelas ramas tubáricas da artéria ovárica e as ramas tubáricas da artéria uterina. Eu vou ver se eu acho uma imagem depois, porque na correria eu não consegui achar uma imagem boa disso aqui. Vou olhar de novo o material dele, talvez eu ache. Eu olhei bem por cima. E eu coloco nesse material aqui para vocês, que vai estar no Drive mesmo. E aí vocês conseguem entrar lá mesmo se a gente fizer um monte de edição. E isso aqui que eu dei na aula de segunda-feira, que eu tenho certeza que isso aqui vai cair em alguma questão. Não só como o arco marginal de Riolano pode cair, mas pode cair também. O ponto crítico de Sudeck. A área avascular de Treves. Gente, são anastomoses, assim, que foi muito falado por ele.
pela doutora Shirley. Então, assim, estudem o arco marginal de Riolano? Estudem. Porém, estudem essas outras também, tá? Porque são 3 a 4 filas. Você não sabe se você vai dar sorte de cair na fila do arco marginal de Riolano. Enfim, e como que tá formado o arco marginal de Riolano? É pela... Isso aqui, gente, eu fiz uma aula, um vídeo, explicando só irrigação no intestino grosso. Então, assistam, tá? Se precisa, umas 30 vezes para entender. E lembrando que o arco marginal de Riolano é quem irriga ali o cólon transverso, tá? Porque pode cair isso também. Porque o cólon ascendente e a metade direita do cólon transverso é irrigada ali pelas ramas da artéria mesentérica superior, enquanto o cólon descendente e a metade esquerda do cólon, perdão, o cólon descendente e metade esquerda do cólon transverso, eles são irrigados pelas artérias provenientes da artéria mesentérica inferior. Então, o cólon transverso em si, ele é irrigado pelas duas mesentéricas. E, em particular, o arco marginal de Riolano, que está formado pela anastomose da rama esquerda da artéria cólica média com a rama superior da artéria cólica esquerda. E aqui também sobre a vagina, na sua terminação de crescimento, ou a sua medida em média é de 8 centímetros. Obviamente que ela pode aumentar por vários motivos, orgasmo e nascimento de uma criança, porque é um órgão que também é muscular, então tem essa possibilidade. Mas em média, sem nenhuma alteração no corpo, a vagina tem em média 8 centímetros. Enfim, pessoal, essas foram as minhas questões. Espero que vocês consigam estudar. Nós estamos disponíveis para perguntas, não só desse conteúdo, mas também de outros. E não precisa ser necessariamente, se eu dei as questões aqui da 26 para baixo, não necessariamente vocês precisam perguntar para mim. Se vocês tiverem afinidade para perguntar para a Diana, assim como o oposto. Não é porque a Diana deu as 25 primeiras que vocês não podem perguntar para mim, tá? Para quem vocês quiserem, vocês mandem perguntas e perguntem em caso de dúvidas. A gente vai responder, a gente vai tentar ajudar. A gente está se disponibilizando disso desde o primeiro dia, tá? Enfim, bons estudos para vocês. E é isso. Cadê você, Diana?